Está no ar no YouTube a reunião ordinária de 30 de agosto de 2022, conforme convocação, publicada no Diário Oficial, encaminhada por e-mail a todos os conselheiros. Vamos aguardar mais um pouquinho para a formação do quórum regimental. Mais alguns instantes iniciaremos a reunião. Muito obrigado. Enquanto isso, pessoal, vamos anotando a presença dos conselheiros já para ir adiantando o quórum aqui, começando pela Secretaria do Verde. Presente. Presente. Autoridade Municipal. Secretaria de Urbanismo, Planejamento e Urbanismo, CETURB. Tudo presente. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Subprefeitura de Sombras. Subprefeitura de Joaquim Egídio. Administração Regional AR14. João Pedro, presente, né? Sanasa. Associação dos Moradores do Bairro Carlos Gomes, Sônia. Sônia, presente. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Instituto Neon, Denise Gaspar, também presente. Tem alguém, acho que não colocou o nome no chatzinho lá? A live. Quem seria? A Suma, né? Márcio Ackerman. É assim que fala? Exato. Cadê? Ordem dos Advogados do Brasil. Bia Paceto. Associação de Moradores de Nova Souza. Presente. Estava sem som. Presente. Bia Paceto, presente. Tá bom, obrigado. A Sandra no chat é a Sandra Venâncio ou a Sandra Marques? Sandra. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tereza. Eu não sei se já foi a chamada. Eu estou fazendo uma prévia aqui dos presentes. Ah, tá. A Maria vai entrar um pouquinho atrasada hoje. Tá. Ô, Carlos, agora que eu consegui reativar aqui esse presente.
Ah, então essa, né, Marques? A Sandra Venâncio. Ah, Sandra Venâncio. Desculpa. Sim. Tá bom, anotei aqui. Beleza também.
século sobra apenas a porção central do que é a ilha de São Vicente. Nós só estamos vendo aí o município de Santos, né? Essa ilha ela se estende e pega São Vicente. Só estamos olhando o município de Santos. Some o município. Esses dados, em 2015, gerou na Prefeitura de Santos a Política Municipal de Mudança Climática de Santos. É o município brasileiro que leva o problema de mudança climática mais a sério, não para de haver investimento, governos internacionais investindo constantemente lá, tem um grupo de pesquisadores trabalhando nisso. Isso me deixou muito impactado, porque a partir desse momento, a questão de mudanças climáticas, no meu entendimento, por mais que qualquer geólogo coloque a questão das diferentes eras geológicas, para mim está superado. Nós criamos uma alteração no nosso atmosfera que está com esse risco. Pode ir para a próxima, Carla. Espera um pouquinho, pessoal. Márcio, seu microfone está aberto. Oi, vocês não estão me ouvindo? Não, o Márcio Tonelotti está com o microfone aberto. Ah, ok. Pronto. Essa imagem, ótimo. Aqui nós estamos vendo Nova York. A mesma lógica, a mesma modelagem matemática que foi feita para a Ilha de São Vicente, inserir o município de Santos, nós estamos vendo aqui Manhattan, nós estamos vendo Bronx, sobra o Central Park. Hoje, em Manhattan, está sendo construído 14 quilômetros de muro para contenção da elevação do nível da água. Nesse momento, estão gastando esse recurso nisso. Essa é a gravidade da situação do momento que a gente vive. E, inacreditavelmente, parece que nada disso está acontecendo. Não para de construir prédio em Ubatuba, não para de construir... Estão querendo construir prédio em Ilha Comprida, uma formação geológica. Ilha Comprida é um lugar que some rápido nas próximas décadas. Então, tem um conjunto de edifícios para serem aprovados lá. Quer dizer, a ciência e a atividade econômica da humanidade não tem o menor diálogo. A questão ambiental, ela nada mais é do que discurso, infelizmente, né? A hora que precisa, põe o vaso na sala, a hora que não precisa, tira o vaso da sala, porque o que vale é as metas econômicas. E nós já nós não vamos ter um planeta para os nossos netos e para os nossos descendentes. Essa é a grande realidade. E tudo indica que nós vamos aprender isso da pior forma, na dor, né? Na crise, na falta d'água, enfim, nas intempéries e nas emergências climáticas. Pode seguir, Carlos, por favor. Márcio, tem mais 10 minutos, tá? Obrigado. Bom, o que nossa querida Campinas tem a ver com isso? E a região metropolitana de Campinas? Primeiro, a questão do déficit hídrico. Pode seguir, Carlos. E segundo, está aqui, ó, as nossas áreas de preservação permanente. Nós temos dispositivo legal há 50 anos e nós temos 89% da área de preservação permanente de Campinas degradado. Para mim, isso é o retrato da falência da administração pública. E eu não estou falando do município, estou falando da administração pública de uma forma geral. Como é que o DPRN não fez nada nessa equipe técnica? Quando eu era delegado do DPRN, simplesmente eu mandava fazer. Ah, você não pode ter, você está sendo arbitrário. Bom, eu não vou assinar o papel. Se não topar, vai reclamar com o secretário. É que não existe mais esse espaço. Hoje vocês vão ver a CETESB tem um gerenciamento político que é uma coisa de chorar. Isso está ligado a toda a questão mundial que a gente falou anteriormente. Pode seguir, Carlos. Aqui nós temos a nossa APA, um lugar que eu adorei conhecer na minha vida. Trabalhei com apicultura há 1 ano aí, um lugar fantástico, livre de agrotóxicos. Pode seguir, Carlos.
Bom, e é isso que eu achei por bem trazer para essa apresentação. Segundo o zoneamento da APA, feito pela Valm em 2018, nós temos 5.107,9 hectares de área de preservação permanente degradados. Então, quer dizer, qualquer política ambiental que não leve à revegetação desses 5.107 hectares é perfumaria. Não, é sério. Pode seguir, Carlos. Bom, nós estamos falando de propriedade privada, não é isso? Aqueles 5.000 hectares estão dentro de propriedades privadas. Então, vamos considerar uma coisa. Faz 25 anos que eu não trabalho mais na fiscalização. A gente sabe a dificuldade que a grande maioria das propriedades rurais enfrentam. Tirei leite de vaca, carpi café, sou técnico agropecuário. Tenho amigos, irmãos que tocam propriedades rurais. Tirando o agrobusiness, as milhões de hectares de soja e afins, commodities, o resto das propriedades vivem extrema dificuldade. Então, quando a gente está levantando esses 51 milhões de metros quadrados de área para reflorestar, eu não estou partindo do pressuposto que a gente tem que enfiar a goela abaixo da propriedade. Eu estou apontando, por exemplo, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas, uma oportunidade de geração de receita e renda. Frentes de negócio. A gente adotando os dados da engenharia florestal, de restauração florestal, nós estamos falando de algo em torno de 8,5 milhões de mudas. Só de plantio, nós estamos falando de investimento de 25,5 milhões de reais. De onde eu estou tirando esse dado mágico? Da Fundação Florestal. $1.000 plantio, restauração de 1 hectare de vegetação nativa. E esses outros 20 milhões, manutenção ao longo de 3 anos. Se tiver um engenheiro agrônomo florestal aqui agora, pode questionar esses 20 milhões, está barato. E pode ser que esteja, mas eu estou querendo fazer uma conta média. Então, nós estamos falando de 45,5 milhões de investimento, restaurar a área de preservação permanente degradada só na APA de Campinas. Quando eu falei que eu estou fazendo uma parceria com a Prefeitura de Santos, nós estamos em via de protocolar um projeto que envolve uma entidade não governamental, chamado IMA, Instituto Mar Azul, a Ackerman Consultoria e a Prefeitura de Santos. Nós estamos pedindo no fundo americano Green Climate Fund 4,5 milhões para o desenvolvimento de medidas de adaptação de mudanças climáticas. Então, quando a gente olha esse número de investimento e entende que cada hectare plantado tem uma média de absorção de 2,59 toneladas de carbono por ano, por hectare, dados da Exalc, e são valores médios, nós temos recursos no mundo inteiro, todo ano, que faltam projetos para o protocolo, internacionais e nacionais. O Brasil, nos últimos anos, os fundos nacionais foram perdidos, mas os internacionais nunca deixaram de existir. Uma política pública séria nessa APA obrigatoriamente passa por revegetação desses 5.000 hectares de área de preservação permanente. Então, construindo um reservatório que não tem adutora, em vez de estar fazendo esse reflorestamento aqui, gerando receita para as propriedades, gerando receita para trabalhadores na zona rural, gerando oportunidades de negócio, desde o coleta de semente, geração de muda, capacitação de pessoal, plantio, manutenção, sem contar que esse reflorestamento pode ser feito através de SAF, né? Sistema de agrofloresta e gerar produção alimentar também. Quer dizer, quantas propriedades poderiam estar sendo beneficiadas se o CONGEAPA e a Prefeitura de Campinas
desenvolve uma política séria de captação de recursos e de reflorestamento dessas áreas, né? Então, achei fundamental abordar o problema como uma oportunidade. Pode seguir, Carlos. E só para dar um exemplo de algumas políticas públicas que suponho que o CONGEAPA, extremamente qualificado com seus conselheiros e os diferentes segmentos da sociedade inseridos nesse conselho gestor, citar 2 pequenos exemplos. Um exemplo foi um trabalho feito em conjunto com o Resgate Cambuí, correlacionado à bacia do Anhumas. O Ribeirão Anhumas dispõe de um estudo muito bem feito, que envolveu o Instituto Agronômico de Campinas, entre outros institutos de pesquisa. Eu fiquei sabendo do laboratório da Unicamp, em outros. Bom, um belo dia, conversando com a Tereza, o pessoal do Resgate Cambuí, a gente olha esse diagnóstico, passando naquela ponte do Anhumas, que fica ao final da Unicamp e a rodovia Mogi-Campinas, ali em frente ao Alphaville, onde o Ribeirão Anhumas ele é cinza ou preto, quer dizer, esgoto puro, né? Falou, pô, vamos começar a trabalhar com... A gente calculou no diagnóstico do IAC que haviam 70 nascentes na bacia do Anhumas, na cabeceira dele, na zona rural, desflorestados. Então, o que o Resgate Cambuí fez? Pediu para a Polícia Militar Ambiental fiscalizar 70 nascentes e voltar com relatório. Porque a partir do momento da visita da Polícia Florestal, entra num contínuo que aquelas áreas vão ter que ser reflorestadas mais cedo ou mais tarde. Fora isso, tem um cadastro ambiental rural. E então vamos dizer, seria um exemplo de uma política pública que o CONGEAPA poderia vir a fazer no que tange controle e fiscalização. Eu agregaria, além da Polícia Militar Ambiental, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que está a cargo da CAT, e que deveria estar sendo cobrado pelo Ministério Público. Mas o Ministério Público na região é muito leniente, pelo que eu vi na questão da represa, pelo que eu vi na questão do Santiene, e lamento profundamente. Eu conheci e convivi com promotores e comarcas do Ministério Público muito aguerridas, muito diferente dessa. Vou dar um exemplo. Em Ribeirão Preto, todas as usinas de cana da região, da comarca de Ribeirão Preto, foram chamadas no gabinete do promotor e foi feito o seguinte: escuta, você tem tantos hectares de APP sem floresta, vai plantar em quanto tempo? Não, veja bem, são tantos hectares de cana. Conforme o proprietário ia falando, o promotor ia vendo o valor do dano e da multa que ele ia cobrar naquela propriedade se não começasse o projeto de reflorestamento. E eu tive o privilégio de auditar esses projetos de reflorestamento na região de Ribeirão Preto. Isso foi uma iniciativa do Ministério Público junto com o DPRN da época, só para mostrar um exemplo. Eu acho que a gente não pode pensar dessa forma, a ferro e fogo, considerando o contexto socioeconômico e a condição econômica pós-pandemia que o país vive, o mundo. Então, vamos pensar de uma outra forma. Foi um outro exemplo, foi uma parceria da Suma e a Ackerman Consultoria. A questão de um mês, nós fizemos um projeto protocolado num edital da deputada Marina Elou, que estava financiando projetos. Nós pedimos lá R$ 125.300. Para que era esse recurso dessa emenda? Fazer diagnóstico de todas as nascentes da APA, com vistoria de campo, análise cartográfica e oficinas, tanto com os proprietários rurais, quanto com trabalhadores rurais, no sentido de avaliar as possibilidades e potenciais de alavancar benefício, tanto para a propriedade, no reflorestamento, quanto para a capacitação profissional, ou seja, uma outra linha diferente do que nós fizemos no Anhumas, que implicava num olhar de controle e fiscalização, para um aspecto de fomento, no caso das nascentes da APA de Campinas. Pela lógica do gabinete da Marina Elou, esses projetos precisavam de votos.
E tanto a Ackerman quanto a Suma, a gente não se preocupou com isso, a gente estava mais preocupado no conteúdo e teor do projeto, então a gente só protocolou o projeto, a gente não foi aprovado, porque ele não tinha votos de eleitores e correligionários da deputada. Mas fica como referência importante. Quer dizer, nós temos aqui um potencial de 40, quase 50 milhões de investimento que pode beneficiar os proprietários, as propriedades, a rede hidrográfica, a segurança hídrica, toda a questão ecológica da fauna, da biodiversidade da APA de Campinas, numa área protegida que, por mais que ela seja solapada pela pressão que ocorre no Congresso Nacional, como tem ocorrido frequentemente, o Ministério Público Federal bate de frente nessa questão da APP. Nós não vamos, essa APP, esse Instituto Legal não vai se perder, porque morrem pessoas todo ano em áreas de APP inadequadamente ocupadas, porque falta água em regiões. Houveram cidades em Alagoas, por exemplo, União dos Palmares, a cidade inteira, 100% da cidade, num evento de chuva, acabou. Toda a cidade estava à margem do rio, num pico de cheia, não tem nem cartório, ninguém tem mais nem certidão de óbito. A cidade teve que ser reconstruída em outra região, a montante. Eu não quis aqui ficar trazendo exemplos de tragédia. E alguém poderia falar, mas lá na Europa eles destruíram tudo. A Europa é o continente que mais vai sofrer com as mudanças climáticas, que já está sofrendo. Só para vocês terem um dado, a Agência Ambiental Europeia não tem o Instituto Legal Área de Preservação Permanente, só que eles estão recomendando a todos os países europeus, da Comunidade Europeia, que nas feições de relevo similar às áreas de preservação permanente de várzea e margem de cursos d'água, que seja feito um mapeamento de toda a atividade instalada e que só fique nessas áreas atividades compatíveis com as enchentes, que elas possam conviver com cheias e que todas as outras atividades sejam reassentadas para outras áreas. Quer dizer, a Comunidade Europeia há 10 anos está discutindo isso e está sofrendo na pele as consequências do desmatamento e da ocupação dessas áreas sem que naquela época houvesse conhecimento para tanto. Então, esse foi o nosso objetivo, trazer referências de políticas públicas que precisam ser adotadas na região centro paulista, no município de Campinas e na APA de Campinas. A última, Carlos, por favor. Só nossos agradecimentos, contatos, e mais uma vez agradecer muito a todos pela oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigada, Márcio. Eu vou deixar o microfone aberto uns 3 minutinhos, quem gostaria de fazer algum questionamento, alguma colocação, tá? Cláudio, posso? Oi, boa noite, Marcelo. Eu cheguei atrasado, que estava em São Paulo, acabei atrasando, tá? Eu estou representando o urbanismo. Eu gostei muito da sua fala, Márcio, e essa parte da segurança hídrica é algo que a gente tem que pegar pesado, porque tem muita nascente por falta de proteção, está secando, né? E eu acho que isso daí é uma coisa que, a meu ver, é o principal, né? Que é a água, né? Mas parabéns aí pela sua explanação. Eu que agradeço, Marcelo, e só reitero que, assim, isso pode ser visto como um problema, né, para um proprietário que vai ter que reflorestar essas áreas de APP, só que a gente pode criar, é tudo uma questão de desenvolver, criar um arranjo que todos sejam beneficiados. Tem condições das propriedades que venham a reflorestar essas áreas de preservação permanente, tenham receita devido a isso. Não só na absorção de carbono, mas pelos serviços ambientais. Né?
Já tem alguns exemplos no Brasil, município de Extrema, mas o fato é, existe receita internacional para isso. Existe, está disponível. Essa é a realidade. E Campinas é uma região extremamente qualificada, apta para captar esses recursos e desenvolver uma política dessa. Obrigada. Então, Márcio, a gente vai agora continuar a reunião, né? Que a gente Cláudia, desculpa, só uma coisinha, eu poderia perguntar para o Márcio? Denise, Tá. Márcio, você falou desses recursos internacionais. O que você acha do ICLEI? Sabe, aquele órgão internacional que, inclusive, tem muita ligação com a Prefeitura de Campinas? Se você pudesse, assim, situar o ICLEI, as atividades dele, como você vê a atuação do ICLEI, particularmente em Campinas, parece que eles têm uma relação bastante íntima, assim, com a Secretaria do Verde. Então, Denise... parabéns, foi ótima a tua apresentação. Então, Denise, o que eu acho é que precisa avançar. Fica muito na questão da conversa, sabe? Muito na questão da conversa. Ou em papel, escrever relatório, escrever documento, e a coisa não vai para a prática. Eu acho que essa é a questão. Porque, assim, o ICLEI são várias cidades do mundo tratando da questão da política de mudanças climáticas. Vários países, municípios do Brasil têm política municipal de mudança climática no papel, uma lei aprovada. Eu só vi Santos na prática. Só para vocês terem uma ideia, por que eu estou sendo um consultor? Só para eu acabar e não atrasar o expediente de vocês. Por que eu fui chamado para ser consultor consultivo acadêmico em Santos? A minha tese de doutorado parte do seguinte pressuposto. A área de preservação permanente em área urbana edificada, como, por exemplo, a APP de topo de morro da Avenida Paulista, não pode ser descaracterizado. Tem que ser reabilitadas as funções, mesmo que parciais. Para minha surpresa, os engenheiros da CIURB, Infraestrutura Urbana de São Paulo, abraçaram a lógica. Falaram, vamos tratar os prédios da Avenida Paulista, retenção de água pluvial. A gente fez um cálculo, só na PP de topo de morro da Paulista a gente consegue reter o volume de água de quase todos os piscinões, 88 bilhões de investimento do DAE e da Prefeitura em reservatórios para retenção de água de chuva, os chamados piscinões. A gente consegue reter o mesmo volume de água nos prédios da PP da Avenida Paulista. Um secretário lá de Santos leu um artigo que eu tinha publicado aí na Unicamp, CEPAGRE, sobre esse tema, e me chamou para lá. Falei, escuta, você pode fazer isso aqui na nossa cidade? Pegar todos os canais do Saturnino de Brito, a Orla, onde era uma APP de Restinga, vamos restabelecer a função hidrológica? E eu estou trabalhando nisso, nós estamos pedindo 4 milhões num fundo americano para fazer isso. E os terminais portuários vão pagar, através de uma taxa de mudança climática, esse trabalho. Que é o mangue que foi aterrado. Não estamos entrando na lógica fiscalizatória. É proibido, foi feito ilegal, nada disso. Não, está lá, gera um passivo. Então, você vai contribuir com uma taxa, da mesma forma como as hidrelétricas pagam 1% da sua geração, faturamento, para os fundos estadual de recursos hídricos. Né? Bom, isso. Pessoal, a gente precisa continuar a reunião. Vou muito agradecer. Obrigada. Obrigada, Márcio. A gente tem um protocolo para analisar, tá? Para passar pela manifestação do Conselho. Então, Carlos, pode passar, fazendo um favor. Então, pessoal, é o protocolo 2021/11-16374, que teve início em 22 de dezembro de 2021.
sobre a localização é a gleba remanescente da gleba B da Granja Belmonte. A área de 35 hectares, a gleba está inserida pequena parte no urbano e a maior parte no rural. A proprietária é a Maria Elizabeth F. Novaes Secarelli. E ela está com a solicitação de certidão de uso do solo para a implantação do Instituto Cultural Clama, que tem como objetivo promover e incentivar atividades e projetos na área cultural, meio ambiente, patrimônio cultural, entre outros. Ela apresentou o CAR, está na zona de proteção geoambiental e pequena parte na zona de ocupação controlada. Isso em maio de 2022, foi para a Secretaria do Verde, né? Passou pela Secretaria de Urbanismo, foi para a Secretaria do Verde, e aí foi apresentado o PTA 38/22, em 3 de agosto, e a manifestação da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental 59, em 11 de agosto. Aí aqui eu fiz um apanhadinho aqui para vocês terem uma noção. Aqui na partinha azul é onde fica o Belmonte, né? Aquela fazenda Belmonte que tem um parque de aventuras, né? Na margem da SP 81, um pouquinho mais para frente do Fogão Mineiro e antes do Hermitage. Então, a gleba é toda essa área em laranja. Ela pega um pedacinho, né, aqui embaixo da área urbana e o restante é área rural. É uma área bem declivosa, né? Ela tem uma inclinação bem grande. Pode passar, Carlos. Aqui é outra imagem destacando a área, né, a gleba. Passa o gasoduto da Brasil-Bolívia, essa cicatriz, né, que passa no meio ali. Pode descer. E aqui, né, a área total ocupada pelas atividades pretendidas, né, pela certidão de uso do solo, são no total dos 35 hectares. A estimativa é que a área ocupada pela atividade deva alcançar em torno de 10% da área total, ou seja, aproximadamente 35 mil metros quadrados. Aí a gente viu o croquis, a gente vai ver aqui logo abaixo o croquis com as edificações que serão utilizadas. O estudo conceitual realizado até o momento contempla as edificações que serão utilizadas. Aí tem um documento onde tem a planta, e aí o número de pessoas esperadas no local, 200 funcionários, capacidade máxima diária de 800 visitantes, isso quando tiver, né, a pleno funcionamento. 600 mil a 100 mil por ano. Informar os dias e horários de funcionamento. O funcionamento do recinto será de terça a domingo, no horário comercial das 8 às 18. Informar como será feito o esgotamento e tratamento de efluentes. Esgotamento sanitário e tratamento de efluentes serão realizados de acordo com o informe técnico da Sanasa a ser solicitado. Informar como será feito o abastecimento de água. O abastecimento de água será realizado de acordo com o informe técnico a ser solicitado pela Sanasa também. Aí, quanto às características do empreendimento. Conforme já mencionado, visando melhor instruir o processo, solicitamos algumas informações adicionais. Aí, fomos informados que dos 35 hectares, a atividade ocupará apenas 35 mil metros quadrados e que a atividade principal será a gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas. As atividades serão exercidas de terça a domingo, capacidade, já falei, número de funcionários, isso aqui a gente já está repetindo. Então, isso aqui lá no Departamento de Urbanismo foi solicitado todas essas informações. Aí as áreas, né, culturais, construção de um teatro, oficina de teatro, anfiteatro e um lago. Depois, na parte ambiental, viveiro de pássaros, borboletário, orquidário, viveiro de plantas, centro de pesquisa, restaurante com café, lanchonete, banheiros e um jardim sensorial.
Pode descer. Aí, da parte da Secretaria do Verde, volta de novo, fazendo favor, Carlos, mais um. Aí. Então, pelo documento do Parâmetros de Uso e Ocupação da Terra Rural, prevê para setorização do empreendimento admissível que o setor produtivo, aquele destinado à exploração econômica da gleba, excetuando-se as atividades agrícolas, não ultrapasse o limite de 20% da área total, para que, no caso em tela, totaliza 70 mil metros quadrados, né? Ela está usando bem menos que isso, né? As impermeabilizações devem ser limitadas a 5% da gleba, sendo permitido até 10%, caso o interessado execute compensação que amplifique a permeabilidade e retenção da água, como barraginhas, terraceamento e captação de água de chuva em telhados. É informado pelo interessado que a área ocupada do empreendimento será de 35 mil metros quadrados. Em termos de ocupação do empreendimento, essa porcentagem está de acordo com o limite permitido, sendo que, como compensação para a ocupação de 10%, deve ser destinado 35% da área do setor de preservação para o setor de preservação ambiental, que são locais que devem ser cobertos com vegetação nativa e destinados à conservação. Podem ser contabilizadas áreas da APP e reserva legal. Já para a impermeabilização, pode descer. Se toda a área ocupada for impermeabilizada, o valor estará no limite de 10% permitido. Devido a isso, o interessado deve apresentar projeto de compensação a ser aprovado por essa secretaria, onde constem medidas de compensação que promovem o aumento da retenção e infiltração. Quanto ao estacionamento, a parte interessada informa que o mesmo será construído de material permeável com concregrama ou pedrisco. Embora entendemos que a área do estacionamento possa perder a permeabilidade pela ação da movimentação local de veículos, independente do tipo de pavimento, o material é preferível do que totalmente permeável e com menor albedo, como o asfalto, que traria consequências ambientais mais negativas. Assim, entendemos que a alternativa pelo concregrama é positiva, contanto que seja mantida a vegetação rasteira nativa e que seja feita manutenção periódica. No entanto, a área do estacionamento deve ser contabilizada como área ocupada e deve constar nos 10% de ocupação do empreendimento. Aqui é onde vão estar as construções, né, ou as ocupações. Então, tem áreas de quadras poliesportivas, uma área operacional, uma área do teatro e o estacionamento. Aqui outra planta, né, com as ocupações já localizadas. E aqui embaixo a gente pode passar. Aqui embaixo a gente colocou uma legenda mais em destaque. Então, seria um teatro, oficina de teatro, anfiteatro e lago, que seriam as interferências na área cultural, e as ambientais, que são o viveiro de pássaros, borboletário, orquidário, viveiro de plantas, restaurante, café, lanchonete e um jardim sensorial. E aqui embaixo foram feitos alguns questionamentos, pode passar. A gente perguntando, favor detalhar a atividade do Instituto... Opa, subiu. Mais um pouco. Favor detalhar a atividade do Instituto Cultural pretendido e atendimento ao público como atividades culturais e recreativas. Então, o Instituto Cultural visa o atendimento ao público através de atividades culturais e recreativas e, para tanto, contará com uma galeria de arte, onde se pretende a realização de exposições temporárias e interativas, além de exposições a céu aberto, com obras de arte de acervo permanente. O projeto do Instituto Cultural também prevê jardins, onde poderão ser realizadas atividades de lazer ao ar livre, como, por exemplo, caminhada e passeios guiados e explicativos sobre a vegetação existente e como preservá-la. Pode passar, Carlos. É planejada a alocação do espaço para eventos realizados por terceiros? Não, não está planejada a alocação do espaço para eventos de terceiros.
Aqui, apesar de ser solicitada a certidão apenas para instalação do Instituto, observamos que consta em planta de projeto do Instituto atividades de criação animal, viveiro, borboletário e vegetal, orquidário, além de atendimento ao público por meio de restaurantes e quadras esportivas. Essas atividades são pretendidas no Instituto. Caso positivo, analisaremos individualmente a pertinência e diretrizes para cada uma delas. Tais atividades abrangem CNAE específicos que não são englobadas pelo CNAE informado previamente no protocolo. As atividades de criação, a resposta, as atividades de criação animal e vegetal não constituem o escopo num primeiro momento e, caso futuramente venham a ocorrer, será objeto de aprovação específica junto aos órgãos competentes. Está prevista a implantação de restaurante e lanchonete. Pode subir. Pode subir. Por favor, informar a origem da água, a destinação do esgoto, né? Aí ela já colocou, pode subir, Carlos, que vai ser feito consulta, já foi feito pelo jeito. A origem da água para abastecimento e destinação do esgoto para o empreendimento será definida junto à Sanasa, através de informe técnico a ser emitido mediante o estudo de viabilidade técnica, alvo do protocolo, né? Ela entrou com um protocolo que segue anexo. Então, ela já entrou com um estudo de viabilidade técnica na Sanasa, solicitando essas informações da destinação do esgoto e abastecimento. Então, assim, a gente tem uma planta com desenhos de possibilidades de locais onde as atividades podem acontecer, né? E aqui ela está perguntando se tem um lago no desenho, se será implantado. Aí ela responde que está apenas como elemento do desenho. Caso se altere essa posição, será implantada após devido licenciamento junto aos órgãos competentes. Pode subir. Aí, por favor, informar a área impermeabilizada, contando com vias, edificações e quadras. A área ocupada pela atividade em proposição deve alcançar em torno de 10% da área total, ou seja, os 35 mil metros quadrados. Pode subir. Aí, do estacionamento, ela já falou também, do concregrama. De acordo com a planta, as áreas de interferência são conectadas por vias. Essas vias servirão ao tráfego de veículos ou apenas para trânsito de pedestres? O projeto prevê a priorização para o pedestre. Eventualmente, poderá ser necessário o trânsito de algum veículo operacional específico. Então, pode subir. Conforme manifestação da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental, grande parte da gleba possui declividade superior a 30%. Segundo a LC 295/20, essas áreas são enquadradas como áreas de proteção especial, APE, quando localizadas em terrenos que ainda não foram objetos de parcelamento para fins urbanos, tendo restrições de ocupação e movimentação de terra, que são aquelas áreas inclinadas superiores a 30%. Então, nosso parecer é que somos favoráveis à emissão da certidão de uso do solo, desde que respeitadas as condicionantes e restrições ambientais apresentadas no PTA 38/22 e a manifestação CPGA 59 e observações da CEMURB. Todas as futuras obras devem ser licenciadas pelos órgãos competentes. E solicitamos também uma cópia do Estatuto do Instituto, clama para nosso conhecimento. Então, quando a pessoa está tirando a certidão de uso do solo, ela coloca a intenção, né, e os quinais, né, que são as atividades que ela pretende para a área. Isso não quer dizer que ela vai realmente, né, concretizar todas essas obras, esses projetos, mas que todas as atividades contemplam e são admissíveis no caso do plano de manejo, né? Então, o nosso parecer é favorável à certidão de uso, né,
Isso não quer dizer que todas as obras que ela for realizar, todas são passíveis de licenciamento, né, de alvará, tudo direitinho. Mas é que, no caso, são atividades admissíveis que necessariamente passa pelo conselho. Então, por isso que a gente está aqui, né, para fazer a nossa manifestação de favorável ou contrário ao solicitado. Então, é isso, pessoal. O parecer da Comissão Técnica de Protocolos, né? A gente se reuniu, a gente fez vários questionamentos que foram respondidos pelo setor técnico da Secretaria do Verde, né? Que entrou em contato com a interessada, e a gente, assim nós ficamos a contento, né? Não vimos nenhuma óbice para dar essa manifestação. Então, se alguém tiver algum questionamento, a gente coloca a votação. Cláudia, temos duas mãozinhas levantadas aqui, da Ângela e da Cláudia. Tá joia. Sandra também. Tá. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar para parabenizar o Márcio. É sempre importante conhecer um pouco mais da legislação e das questões pertinentes às APPs. Com relação a esse protocolo, Cláudia, eu acho, até baseado na apresentação do Márcio e nos questionamentos dele, cobrança, que é a hora de entender, aproveitando que essa fazenda está passando por uma análise de utilização do solo, se eles estão com todas as APPs, quais são as APPs da nascente, se as APPs estão revegetadas e se existe reserva legal. Eu acho que num parecer desse, o mais importante e que cabe ao CONGEAPA cobrar é em relação a isso, porque a atividade me parece uma atividade compatível com a APA, é uma atividade cultural, eles já vêm fazendo de uma certa forma atividades similares, faz tempo lá na fazenda, com visitação e esportes, e eles têm um salão grande para eventos, e possivelmente é a ampliação disso. Mas a questão não é a hora de perguntar se essas APPs estão revegetadas, quais são as nascentes que estão nessa propriedade, aonde que está averbada a reserva legal? Na minha opinião, isso deveria constar do parecer do CONGEAPA. Eu acho importante, sim. Eu vou colocar essa observação e pedir para a equipe técnica, principalmente o técnico que fez o parecer, né, que isso seja contemplado, sim, né, e vamos cobrar isso, sim. Bem pensado. Boa noite. Não sei se vocês estão me escutando. Sim, Cláudia. Eu não estou na minha casa, eu estou pelo celular, mas, assim, eu concordo com o que a Ângela falou, né? Na verdade, eu até discordo dessa ampliação do Belmonte, porque pega bem o fundo lá quase da minha casa. Tem uma área ali, a plantação de eucalipto, tinha nascente antigamente, não tem mais, já secou, tá, nessa região. Então, são 2 morros, o primeiro ficaria ainda com o eucalipto, que é onde eles fazem o passeio de quadriciclo, e que faz divisa com a Nova Sousas, e o outro morro, que eu acho que é onde eles vão ampliar. Pelo que eu vi no mapa, eu fiquei preocupada que parece que amplia até perto do gasoduto. Então, uma preocupação, né? A questão de APP, de mata, de nascente, eu acho que já não tinha cuidado nenhum ali. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar em alerta, né? E a questão de ser um instituto de cultura, eu me preocupo porque é um instituto de cultura particular, que só vai frequentar lá quem tem muita grana, né? E aí, se a gente for pensar num desenvolvimento sustentável, ele envolve a questão social também, né? E o morador de Sousas, né, sem ser o turista, vai
poder um dia conhecer lá, porque ali você paga no Belmonte para entrar na Casa da Árvore, você paga para fazer isso, você paga para tudo. Então, pensando no desenvolvimento sustentável dentro dos 17 objetivos da ONU, eu acho que teria que ser ampliado isso daí, para pelo menos com projetos para a comunidade de Sousas, para as escolas, para as ONGs que atendem crianças, né? Já que é um instituto cultural. Boa ideia, Cláudia. Vamos fazer essa sugestão também. Bem legal. É isso que eu acho importante, essa participação de todo mundo, porque aí a visão fica bem holística, né? A gente consegue contemplar várias coisas, a parte social, principalmente, bem pensado. Isso daí que a gente vai tá agregando aqui no nosso parecer, sim. Tá? Eu só não faço agora, porque eu não estou com... Mas eu já anotei aqui, viu? As duas considerações. Então, eu acho que é isso mesmo. O nosso conselho, ele tem que fazer essa parte, né? Que é a representação da sociedade civil, preocupada em incluir todo mundo, né? Bem pensado. Ô, Cláudia. Sou eu. Eu levantei a mão. Marcelo. Então, só queria depois para falar alguma coisa. Ana e depois Marcelo. Tá ótimo. Sou eu agora, Carlos? Sim, Sandra, Ana e depois Marcelo. Tá. O Cláudio, o que eu estava pensando nesse protocolo aí é sobre a questão do trânsito, né? O Congeap, eu acho que precisa ver isso com mais cuidado, porque é o seguinte, segundo a INDEC me passou, 15 mil veículos transitam em Sousa durante a semana e mais 15 mil nos finais de semana. São 30 mil. Se esse empreendimento aí é bem bacana, né? Não quero menosprezar aí o trabalho dos empreendedores. Porém, a gente vai ter 200 funcionários circulando, né? Que com certeza não vêm de Sousas, são pessoas que vêm de fora. Então, a questão qual o impacto que esses tipos de atividades vão causar no meio ambiente, no trânsito, né? Consequentemente, ao trânsito, com os impactos no meio ambiente. Então, eu acho que a gente precisava pensar mais sobre isso, entendeu? Porque eu acho que é uma questão muito séria, né, a questão desses impactos ao meio ambiente. Inclusive, o observatório, né, eu queria também registrar assim, que recentemente teve um evento lá com food truck, né? Então, assim, eu discordo completamente, o espaço não é para isso, é para uma outra atividades, né, mais assim, voltada à astronomia, e eu acho que isso tem um impacto também no local, entendeu? Eu acho que tem que ficar restrito somente para observação das estrelas, que é uma coisa bacana, e não... Então, quem garante que esse novo empreendimento também não vai gerar esse tipo de situação, entendeu? Esse é meu parecer, que eu acho que a gente tem que pensar com mais cuidado sobre isso. Tá certo, Sandra. Tá aqui anotado também sobre o trânsito. Uhum. Acho que eu sou a próxima, né? Boa noite a todos. Só respondendo um pedaço do questionamento da Ângela, o parecer, né, o PTA 38, ele traz que 7,44 hectares da área, né, que dá aproximadamente 20% do imóvel, está cadastrado como reserva legal, tá? Então, só uma informação aí. Aletheia, só para perguntar, teve visita em loco para saber em que estado está essa vegetação da reserva legal? Não teve vistoria. É só para completar o que foi dito pela Cláudia, que conhece minha região, porque ela mora ali, a percepção que a gente tem é que a maior parte está como reflorestamento de eucalipto. Então, eu acho que seria interessante, antes da SVDS dar o parecer final de uso e ocupação do solo, conhecer de perto onde estão as nascentes da fazenda
e em que estado está essa reserva legal, porque eu acho que é uma boa oportunidade para eles entrarem nesses programas de revegetação e oferecer para eles isso, assim como a exigência do PSA, que toda a área de APP esteja revegetada. Eu acho que esses protocolos é uma oportunidade para que os fazendeiros façam essa lição de casa, porque apesar da gente ainda estar no CAR e não no PRA, né, na obrigação de revegetar as áreas prioritárias, eu acho que essa é uma clássica situação que poderia estar sendo cobrado pela municipalidade para que ele deixe a propriedade de acordo com as exigências do Código Florestal e da lei da APA. Só respondendo, a gente coloca no nosso parecer, né, que nos trechos degradados existe a necessidade de recomposição dessas APPs e que fica facultado ao proprietário, né, porque a gente não tem, o município não tem não é uma obrigação, né, pelo município, então fica facultado ao proprietário que, se ele quiser, ele pode cadastrar essas áreas no banco de áreas verdes e aí a gente consegue indicar plantios compensatórios para lá. Mas fica como facultativo, né, Ângela? Mas, sim, acho que a gente pode fazer uma vistoria até o local, se alguém do COGEAPA quiser participar também. Eu gostaria de participar. Se vocês puderem me avisar, eu vou ter prazer de colaborar com a visita. Eu também gostaria. Quem falou? Desculpa. Cláudio. Eu também gostaria. Cláudio Nova Souza. A Denise deixa a reunião. Peraí. Denise. Cláudia. Não é a Ismeris, né? Não, é a Cláudia do Nova Souza. Tá. E a Denise e a Ângela Podolski. Perfeito. Isso a gente deixa bem claro que aqui ninguém está querendo, não é crítica ao proprietário, aqui a gente quer colaborar, né, da melhor forma possível para que haja, sim, uma recuperação ambiental, mas que seja de forma de fomentar e que não tenha, assim, que a pessoa possa receber, né, por exemplo, se ela se inscreve no BAV, que essa recuperação seja de forma gratuita, né? Isso daí eu acho muito importante, né? Porque é difícil, né? Eu acho que só quem é proprietário que sabe, né, o custo que tem toda esses serviços. E eu acho que o papel da secretaria é esse mesmo, sabe? É fazer essa ligação, fazer essa ponte, né, do proprietário com as empresas que estão precisando de área para fazer as recuperações, né? As compensações. Pedro, você? Não, tá ligado aqui, mas eu não chamei, não. Tá, só estou acompanhando aqui. Marcelo agora. Oi, boa noite, pessoal. Novamente. É só uma informação. Eu conheço muito bem o pessoal lá do Belmonte, o Augusto, meu amigo de infância. Ele é família lá de Souzas, entendeu? O Belmonte hoje, quase que a totalidade dos funcionários são lá de Souzas, tá? E ele tem uma atividade, o Augusto, que é a extração de mel. Então, ele é um apaixonado por natureza, para essa atividade da extração de mel, ele é um defensor aí do reflorestamento, entendeu? Então, eu acho que nós não vamos ter nenhuma dificuldade em estar conversando com ele, se eventualmente tiver alguma coisa para fazer, que eu acho que deve estar tudo pronto nessa parte de preservação, em função dessa atividade dele, eu tenho certeza como ele vai abraçar isso aí. E outra coisa que eu queria salientar aí, que é uma coisa muito importante, acho que é em relação à geração de empregos, né? Nós estamos aí saindo da pandemia. Souzas é uma cidade, tanto Souzas quanto Joaquim Egídio, tem um problema muito sério de segurar as pessoas lá, não tem o que fazer. A maioria dos jovens estão saindo de Joaquim Egídio e de Souzas. Então, acho que é uma oportunidade aí muito bacana, a gente tem que incentivar esse tipo de atitude. É isso que eu queria colocar.
É isso mesmo, Marcelo, concordo com você. Que isso que a gente sente, né, que esteja junto com esses novos empresários, né, do ramo de turismo rural, turismo de aventura, que seja mesmo chamadas as pessoas que moram no entorno, né? Isso a gente assiste nos restaurantes aqui de Joaquim Egídio, que a maioria, sim, são moradores daqui. Isso é muito bom. Então, pessoal, eu acho assim que com todas essas observações que vão ser incluídas no nosso parecer, eu vou colocar em votação, né? Porque deixando bem claro, então, que a certidão de uso do solo são de atividades admissíveis, né? Permitidas, assim, admissíveis permitidas desde que, né? Com condicionantes e restrições. E que todas as obras, né, que porventura venham a ser construídas, todas vão passar por licenciamento ou alvarás de construção. Então, nós não estamos dando um cheque em branco, né? A gente está simplesmente sendo favorável às atividades pretendidas, é isso, tá? Então, eu vou colocar em votação. Quem concordar, permaneça como está. Quem discordar, se manifeste. Então, teve uma abstenção da Ângela. Ok. Então, está aprovado, né, a manifestação favorável ao empreendimento, né, favorável à emissão da certidão de uso do solo, né, para as atividades pretendidas. Então, tá ótimo. A gente tinha mais um protocolo, que era o da Fazenda Santa Margarida. É só que esse daí é bem complexo e a gente não conseguiu. A gente teve alguns questionamentos no dia de hoje, né? A gente, assim, estava fechando, mas, infelizmente, sem essas informações, a gente não tem como trazer para vocês aqui o parecer, tá? Então, a gente vai aguardar as respostas do interessado, né? A gente vai analisar, e aí a gente pode até, para não causar problemas, né? A nossa intenção não é de atrasar as pessoas, os munícipes serem todos contemplados com sim ou não. Mas aí, se for o caso, a gente marca uma extraordinária e coloca em votação, tá bom? Cláudia, a Ana pediu a palavra. Pois não. Cláudia, quanto a esse protocolo, né, que ele não vai ser analisado hoje, eu entendo a complexidade do assunto, né, é um assunto cheio de observações que a gente tem que levar em consideração. No entanto, a gente tem que levar também em consideração a Ordem de Serviço 2 de 2019. Eu sei, Ana, só que a gente não vai entrar nesse mérito, porque nós somos um conselho, esse conselho é muito sério, e outra coisa, não adianta pressão do interessado em cima da secretaria, isso nós não vamos aceitar. E assim, são informações muito importantes que a gente vai aguardar, e sim, a gente vai fazer a manifestação na oportunidade mais próxima que tiver. O conselho quer fazer, sim, essa manifestação, só que não tem condições, tá? Cláudia, é que você não deixou eu terminar de falar. Pode falar. Mas o que eu ia dizer é que nós recebemos a demanda de vocês hoje, a gente vai encaminhar a demanda para o interessado, e assim que possível a gente vai retornar com as respostas, e a gente espera que o quanto antes seja feita uma reunião extraordinária para resolver esse problema. Não, com certeza, Ana, isso aí é uma palavra nossa que, com certeza, isso aí para a próxima semana, no máximo, se a gente receber as respostas, porque ele estava quase fechado, só que como o questionamento é um assunto sério, principalmente como a Sandra Venâncio levantou, de trânsito, né, é uma coisa assim de capacidade de estacionamento, a gente precisa, sim, dessa resposta, mas fica tranquila. A gente vai, sim, fazer uma extraordinária e vai atender, sim, o interessado. Tá bom?
Então, pessoal, agora eu acho que eu vou abrir um pouco para finalizar aqui as falas. Pediu a palavra, Vitória. Oi? A Ângela. Pois não. A Ângela pediu a palavra. Cláudia, é para justificar a minha abstenção. Na verdade, como o Marcelo falou, eu também conheço o Augusto, conheço bem a Fazenda, acho que eles são dos proprietários rurais que são super favoráveis às atividades compatíveis com a APA. Absolutamente não quero que a minha abstenção se mostre como um problema a eles. Mas eu não concordo com a resposta que a gente teve da Secretaria do Verde, e alguma coisa tem que mudar em relação a isso. Eu acho que a partir do momento que uma propriedade ou está parcelando, ou está buscando ampliar suas atividades, seja lá qual for a demanda, que passe pelos órgãos de licenciamento municipais e principalmente pelo órgão gestor da APA, essas propriedades teriam que estar se responsabilizando pelo que é mais importante da APA. Então, eu discordo que é facultativo. O plano de manejo da APA ele tem ele mostra, além do Código Florestal e de outras instâncias de lei federal, ele traz a necessidade de restauração das APPs. Senão, tudo aquilo que o Márcio acabou de falar aí na apresentação dele não faz sentido, e cabe a nós, do CONGEAPA, criar esses mecanismos para que seja cumprida assim, gradativamente essa restauração das APPs, especialmente das nascentes da APA. Todo mundo sabe o quanto é importante que isso aconteça o mais rápido possível, e aqui está uma oportunidade. Então, o órgão gestor da APA falar que vai recomendar e que a gente vai fazer uma vistoria e que deixa como facultativo para o proprietário, eu acho que isso não é compatível com tudo que a gente fez pelo plano de manejo, que a gente vem fazendo pela APA. Eu acho que a gente tem que entender melhor como que se dá essa situação. Talvez ele já até tenha todas as APPs restauradas, nem estou dizendo que não está, porque aquela área é bem verde, mas isso deveria ser regra para todos. Que qualquer modificação, alteração, solicitação que passe pelo órgão gestor, que o órgão gestor da APA exige um mínimo, que é essa restauração das APPs. Mesmo porque existem os programas de reflorestamento, como você falou, sem custo para o proprietário, além do BAV da prefeitura, tem o programa Nascentes do Estado, tem diversos. Gente para plantar em APP é o que não falta. O que falta é APP para ser plantada com permissão do proprietário. Então, eu acho que o CONGEAPA, nessa hora, tinha que ser um pouco mais firme e exigir. Então, eu me abstive do seu parecer, porque eu acho que a gente deveria fazer essa vistoria antes e daí dar o parecer. E não já dar o parecer favorável e sem ter vistoriado a área. Essa é a minha posição. Carlos, posso falar? Pode. E o Marcelo sim. também. Ó, Sandra, Denise e Marcelo levantaram a mão, nessa ordem. Tá. Primeiro, eu concordo plenamente com a Ângela. E segundo, é a pergunta para o Carlos. Carlos, como é que ficou a publicação do edital referente à Associação do Nova Souza? Como é que ficou um andamento aí? Olha, Sandra, esse assunto foi tratado com a presidência e encaminhado por e-mail aos interessados, inclusive você. Então, tome nota lá do e-mail, que está notificado por e-mail à entidade. Né? Foi publicado, Carlos, ou não? Publicado. Foi? Foi. Tá bom, obrigado. Por nada. Acho
E Marcelo, né? Oi. Não, eu não sei, pelo que eu entendi na apresentação, um pré-requisito que foi colocado foi justamente a obrigatoriedade para o interessado em restaurar as APPs e tudo, nascentes, etc. O que ficou facultativo foi ele querer ou não entrar nesses bancos de área verde, nesses convênios com a prefeitura. Agora, ele deixar adequada essa parte ambiental, isso é um pré-requisito, pelo que eu entendi, foi isso que o Verde colocou na explanação aí desse projeto, não foi? Então, Marcelo, o parecer, o PTA da Secretaria do Verde é bem claro e coloca várias condicionantes, né? Então, eu acho assim, acho super pertinente o que a Ângela colocou, deixando bem claro que o Conselho, ele faz o acompanhamento, né? Cabe à Secretaria do Verde, sim, fazer todo esse trabalho de prospecção, vistoria, né? Isso aí é o órgão gestor o responsável por isso. Agora, a gente, muitas vezes, o conselho acaba fazendo o papel do órgão gestor, isso daí a gente sente na pele isso. Mas eu acho muito importante essa iniciativa, né, de fazer essa visita em loco, mas deixando bem claro que nós somos parceiros da empreendedora, né? Aqui a gente não está, ninguém está querendo aqui ficar jogando areia no empreendimento da pessoa, né? Então, eu acho válido, eu acho que essa vistoria em conjunto deve ser realizada, mas sempre pensando na parceria e em trazer ajuda para o proprietário, né? Então, só deixo isso que eu acho interessante a gente frisar. José Benedito? Só para dizer que eu acho que a interpretação do Marcelo está correta. Quando a gente manda a certidão de uso, o pedido de certidão de uso para a CEMUB, o parecer do Verde é muito claro, desde que sigam as restrições e condicionantes ambientais. O que é facultativo realmente é se ele quer recorrer ao BAV ou não. Se ele for fazer por conta própria, é problema dele. Outra coisa é que essa fazenda do Belmonte, especificamente, acho que é uma das únicas que ainda consta do PSA Água. Então, existe uma preocupação da proprietária em fazer as restaurações e as preservações necessárias. Só isso mesmo. Legal, Neno, isso aí. Cláudia, eu acho, então, que eu entendi errado. A representante do Verde podia esclarecer para nós se consta do parecer do órgão gestor da APA essa condicionante de que as APPs estejam restauradas, independente de BAV ou qualquer tipo de programa. Eu não sei se é a Letéia ou é a Ana que estão presentes hoje. Elas poderiam dar um esclarecimento sobre isso? É a Ana Luísa. E, deixa eu ver, das restrições ambientais da gleba, no item das restrições ambientais da gleba, está escrito assim: nos trechos degradados é necessária a recomposição da APP. Eu acabei de achar isso mesmo. Isso, então, está claro que é necessária a recuperação da APP. E, para isso, fica facultativo o cadastro da área no BAV. É isso mesmo. Ana, é em relação à APP que vai estar sendo interferida ou é da propriedade como um todo? A APP da propriedade como um todo. Ângela, tem um mapa no PTA que é a localização da gleba em relação às áreas de APP. E ali, então tá bom.
Então Tá tá bom, super então eu que interessante. entendi errado. Tá, tem um mapa mostrando em área verde, em verdinho o que tem florestado e o que não tem, né? Então, aqui no caso dessas, é muito pouco o que tem que ser recuperado. Muito interessante aqui, viu? Então, e o nosso parecer, ele foi bem claro, que todas as condicionantes, né, e restrições dos PTA sejam atendidas. Então, a gente faz coro com o que o PTA está pedindo, né? Que sejam reflorestadas as APPs, tá? Tá bom, Cláudia. Mas eu Então, acho desculpa super... a minha interferência, porque eu tinha claro, entendido esclarecer. que a obrigação era de reflorestar a APP que eles iam estar interferindo, Não. e não da propriedade inteira. Então, a secretaria põe como condicionante que as APPs da fazenda como um todo estejam restauradas. Isso. É isso, certo? Estou falando assim também. Eu gostaria que isso constasse, essa minha fala constasse da ata, tá? Tá ótimo. A área prevista para as quadras e estacionamento que estão próximas à APP, e deve-se considerar que as intervenções e ocupações não devem incidir sobre as mesmas, ou seja, né, se no mapinha do desenho do projeto essas quadras ficam próximas, então já está tendo aqui um toque que não pode incidir sobre as mesmas. E nos trechos degradados é necessária a recomposição das APPs, mas fica facultado ao proprietário entrar para o banco de áreas verdes. Agora, isso eu acho assim importante, o que falta, o que eu sinto que falta, é mais essa publicidade, entendeu? Junto aos proprietários do banco de área verde. Muitas vezes a gente, enquanto conselheiro, acaba fazendo esse papel, né? De levar aos proprietários essa possibilidade que tem, né? Da inscrição no banco de áreas verdes, e que é uma coisa super interessante. Aqui eu moro no Colinas do Hermitage e a gente tem várias áreas de APP reflorestadas há 5 anos pelo Banco de Áreas Verdes. Estão, assim, maravilhosas. A gente sente o antes e o depois, né? É muito legal. E de graça, né? Vieram empresas aqui e plantaram para a gente, né? Coisa que, se a gente fosse fazer vaquinha para comprar, pode ser que muitos condôminos não quisessem entrar. O importante é que estejam restauradas. O BAV, ele funciona para quem não tem condições de restaurar, mas eu acho que o pessoal do Belmonte tem e tem interesse. Então, é importante ficar claro que é pré-requisito para aprovação da atividade que todas as nascentes da propriedade e a reserva legal estejam em processo, estejam restauradas ou em processo de restauração. Isso eu vou colocar, eu vou assim, apesar de ter sido aprovado, a gente já tinha comentado que essas sugestões e orientações iam ser incluídas no parecer. A gente vai colocar, tá? Tá, obrigada. Ô, Cláudia, só sobre a prospecção de novas áreas, né, que você falou, é claro que a ajuda do CONGEAPA, ela é fundamental nesse sentido. Ah, legal. Não, a gente está junto nessa, pode ter certeza. Sim. Eu não sei se você lembra do Paulinho. O Paulinho, ele é um engenheiro... Lembro. Engenheiro ambiental. E ele trabalha diretamente com a parte rural. Então, ele faz a parte do PSA. E ele trabalha muito em parceria com a gente, né, a prospecção dessas áreas. Então, a gente está tendo bastante cadastramento de novas áreas por conta disso. Ah, legal. Pode deixar. Então, pessoal, eu acho que, só para fazer mais umas colocações, a gente teve uma reunião ontem com a Heloísa, que é a coordenadora da fiscalização da Secretaria do Verde, e a gente tem alguns cases na APA, né, que são, assim, já crônicos, mas que a gente está tentando, de alguma forma, resolver. É um espaço de reciclagem de garrafas que fica em Joaquim Egídio, lá no quilômetro 12 da SP-81, e a gente teve a notícia que a prefeitura entrou com uma ação civil contra o proprietário, não é proprietário, né? Na verdade, é o inquilino da área.
e essa ação civil parece que já estava nos finalmente, né? Então, da saída definitiva daquela atividade que é imprópria, né? Uma atividade completamente proibida, que causou um dano terrível para os cursos d'água, além toda a poluição, né? A gente tinha a conselheira Giovana, foi uma que sempre nos passou, né? Ela nos informava de como que estava a situação, e parece que agora, com essa ação civil que a prefeitura entrou, essa pessoa já vai estar sendo retirada ou vai sair, tem prazo para sair de lá, graças a Deus. Outro caso é um restaurante chamado Chão Caipira, que ele fica fora da APA, mas como a gente recebeu uma denúncia, a gente encaminhou que estava tendo problema de vazamento de esgoto dentro do rio Atibaia. Ele fica ali no Recanto dos Dourados. Aí a gente pediu, a Sanasa foi, a Secretaria do Verde foi, e aí nós tivemos a infeliz notícia que por mais de 30 anos esse restaurante funcionou numa área de praça, é uma área pública, ou seja, um restaurante que invadiu, né, uma APP, ele é quase dentro do rio Atibaia, e do lado tem uma agropecuária. E a gente também está sabendo que esse processo está na Secretaria de Justiça, né? E todos os procedimentos estão sendo tomados também para que isso se resolva mais rápido possível. E no Gargantilha também tem um empreendimento lá, que é um loteamento ilegal, irregular, e que estava com dificuldade de levantar os proprietários. E aí agora a gente soube que essa semana foi levantado os 2 proprietários e todos os procedimentos legais vão ser tomados também para que esse empreendimento seja embargado e todas as medidas tomadas. Então, assim, eu vejo assim que o papel do conselho ele tem sido muito importante porque a gente está fazendo as coisas andarem, né? Muita coisa parada, a gente está fazendo andar. A gente semanalmente encaminha ofícios para as secretarias, para o Ministério Público, a gente sempre está informando também, então a gente fica contente que as coisas estão andando. No dia 28 e 29 de julho, a gente participou, a convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do 3º encontro de produtores rurais da região de Campinas, que foi na CAT, que teve a participação do SEBRAE, da Unicamp, da Embrapa Territorial, do Sindicato Rural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Instituto Agronômico. Foi muito interessante, a gente participou, só que a gente sentiu a falta dos produtores rurais. Tinha muito pouco produtor rural lá. Mas, assim, a gente aprendeu muito, o SEBRAE, principalmente o SEBRAE, nos passou muita informação interessante, a gente já pegou um contato de um dos técnicos lá, que a gente gostaria que viesse fazer uma oficina aqui na região da APA. E de um lado negativo que eu senti sobre a Embrapa Territorial, esteve presente lá o chefe da Embrapa, e o que nos passou foi, assim, foi muito... eu nem quis entrar muito em detalhes com ele, mas, assim, eu senti uma Embrapa muito negacionista com tudo de mal que está acontecendo com a Amazônia e com o Pantanal, né? Ele chegou a dizer que não é real, né? Que o desmatamento não está acontecendo. Então, eu fiquei muito preocupada de saber que a Embrapa Territorial tem esse pensamento, né? Dizendo que os ambientalistas aumentam as coisas. Foi muito triste, sabe? Eu não esperava isso da Embrapa. O que mais? A Ana pediu a palavra ou ficou com a mãozinha levantada daquela hora? Desculpa, ficou levantado.
E outra coisa é que a gente está conversando com a Secretaria do Verde, né, com a Unidade de Conservação, né, com o Departamento do Verde, para a gente estar agilizando a regulamentação das atividades admissíveis, né, que isso é uma coisa que está nos incomodando muito, né, mas eu acho que a gente está já conversando, a gente vai começar a agendar umas reuniões, né, a gente tem a Câmara Técnica de Protocolos, que está com um grupo bem interessante, bem interessado, então a gente vai estar articulando essas reuniões para que a gente consiga fazer essa regulamentação. E eu queria aqui agradecer, em nome de todos, aos técnicos da Unidade de Conservação, né, que são pessoas que sempre estão prontas para nos atender, as respostas têm vindo rapidamente, e é isso, pessoal. Acho que a gente está adiantado da hora, eu agradeço a todos, e eu espero, assim, que logo que chegue, então, os questionamentos finais que a gente fez para o interessado da Fazenda Santa Margarida, a gente possa enviar para vocês uma convocação para uma extraordinária e a gente poder passar o processo, tá bom? Protocolo. É isso. Denise? Cláudia, Oi. eu sugiro que a hora que vocês tiverem um parecer pronto, vocês mandem para os conselheiros para a gente ver antes, viu, da reunião. Tá, pode ser. Sim, então, porque a gente já tem uma Câmara Técnica, né? Eu acho até que quem mais quiser se interessar e participar, é muito legal também. A gente precisa de bastante gente aí para ter mais cabeças, né? Com mais ideias. Denise? Sim, você vai abrir para os conselheiros? Posso falar, então? Pode, querida. Tá. Então tá, pessoal, são só coisas rápidas. Primeiro que eu queria comentar que na última reunião a gente tinha comentado de chamar a professora Eleonora da Unicamp para falar sobre o trabalho dela com os primatas na APA, e ela aceitou, né? Então, para a próxima reunião de setembro. E eu comentei com a Cláudia que seria importante mandar um convite oficial, né, Cláudia? Vou mandar sim, pode deixar. Porque ela tem aula à noite, até para justificar lá. Tá. Eu gostaria que a gente refizesse, quer dizer, que a Secretaria refizesse o convite para o Departamento de Bem-Estar Animal, para eles apresentarem a atuação deles, né, como instituição em Campinas e como isso pode ser aplicado na APA, porque embora eles trabalhem só com animais domésticos, os animais domésticos causam impacto nos silvestres e vice-versa. Então, seria muito importante eles apresentarem, né, a atuação deles antes do final do ano, que nós já estamos em agosto. Eu acho que tem mais 3 ou 4 reuniões. Então, seria muito válido, importante que o Departamento de Bem-Estar Animal viesse para o CONGEAPA mostrar os trabalhos. E também gostaria que a Polícia Ambiental, que eles fizessem, não sei se casado com o DPB ou em outra reunião, que eles viessem falar como, né, é a atuação da polícia, como, né, e na APA, principalmente no contexto da APA, eles podem atuar ou não, porque a gente tem sempre essa dúvida, né? Chama a Polícia Ambiental, mas o que eles podem fazer ou não? Então, eu reitero essa importância de chamar essas duas instituições para falar para a gente antes do final do ano, né, quando acabam as reuniões. E também gostaria, na reunião passada a gente falou sobre os registros fotográficos das armadilhas fotográficas que estão nas passagens de fauna, e o pessoal da secretaria comentou que tem registro, mas que eles estavam avaliando, e eu gostaria de solicitar, então, uma apresentação também antes do final do ano, do que tem de registro já feito, né, para a gente olhar e para a gente ver como está funcionando esses equipamentos, né, nesse início do funcionamento das armadilhas, das passagens de fauna, né. Então, são essas as minhas colocações. Obrigada. Cláudia. Benedito, pode falar. Só 3 recadinhos aqui rápidos. A CAT vai iniciar esses dias, junto com a gente, do Sindicato Rural,
um pedido para que todos que se cadastraram no CAR vão ter que voltar ao sistema ou procurar a CAT para validar a declaração. Esse é um dos assuntos. O segundo é que eu tinha falado com a Cláudia que o Rotas Rurais estava chegando em Campinas em agosto. Como a secretaria não se manifestou, nós estamos indo na Secretaria da Agricultura depois de amanhã para ver em que pé que está e trazer esse programa Rotas Rurais, Melhor Caminho para Campinas. O terceiro assunto é relacionado com a palestra do Márcio Arco. Eu convidei hoje o Gustavo do sítio Vale das Cabras para fazer a próxima apresentação no Conselho Rural de Campinas sobre o sistema que ele está empregando, que está desenvolvendo na propriedade dele, que é a integração lavoura, pecuária, floresta. Bem de encontro ao que o Márcio muito bem colocou hoje. E o terceiro, a última coisa, é que nós vamos fazer no final do ano, dia 6 de dezembro, em frente ao Paço Municipal, o primeiro Festival Rural de Campinas para mostrar para a população o que a gente produz na nossa área rural. E eu aproveito de convidar o Congeapa para que tenha uma representação nesse festival, apresentar o que é a APA de Campinas. É isso aí, gente. Puxa, José, muito obrigada, viu? A gente fica contente e com certeza vão estar lá sim presente. Essa é uma oportunidade que a gente não pode perder. Obrigada. Ô, Cláudio, eu estou tentando falar aqui no chat, não consigo registrar, nem a mãozinha, ninguém olha aí. Fala, pode falar, Pedro. Posso falar? Não, é o seguinte, é rápido. Eu estou representando aqui, que eu participei de uma reunião na minha Campinas, e tem um projeto de lei de iniciativa popular no Brasil inteiro que chama Amazônia de Pé. Então, Campinas pela Amazônia de Pé, né? Então, eu conversei, então, é um abaixo-assinado físico, não pode ser virtual, né? Então, com as folhas para as pessoas assinarem, né? E vai ter 2 pontos de assinatura aqui, um aqui na Rabeca Cultural, um na Suma, na Café Cabrita, tá? E depois nós vamos fazer algumas ações aí para colher essas assinaturas. E vai ter um evento na Lagoa do Taquaral o dia inteiro, nesse domingo, para recolhimento de assinaturas, tá bom? Então, é a minha Campinas que pediu para passar essa informação, eu estou representando aqui eles nessa informação. Aí, se alguém quiser mais detalhes sobre esse projeto de lei, que precisa recolher 1.500.000 assinaturas, é só entrar amazoniadp.org, tá? Para ter mais informações sobre o projeto de lei. E está precisando de voluntários para ajudar aí no recolhimento de assinaturas. Ah, legal. Tá bom? Ótimo, Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo aqui, que a gente forma um grupo aqui na APA. Ótimo. Carlos, você está aí? Carlos? Sim, estou aqui. Eu mandei no Zap para você um filminho, vê se você consegue passar. Eu acho que a gente vai terminar com uma imagem bem bacana. Ai. Assim, foi grata essa imagem, foi um presente que eu recebi hoje e eu queria passar para vocês. Numa passagem de fauna ali no Entre Verdes. Se você puder aumentar. Vamos lá, do WhatsApp direto aqui. Olhem ali do lado direito, na parte de cima. A gente vai ter uma grata surpresa. Será que tá? Ficou ótimo. Olha lá, olha, gente. Uma onça parda, às 3h da tarde, passando na passagem de fauna seca. Eu vou colocar no grupo do Congeapa. Isso daqui foi um presente que eu recebi hoje. E assim a gente encerra a nossa reunião, agradecendo a todos. Que linda! Que linda! Ela olhou para a câmera ainda. Nossa. E só para vocês verem, né? Essa passagem de fauna era uma que eles tinham um holofote imenso ali, né? Aí a gente foi, conversou, eles tiraram o holofote, mantiveram a câmera de segurança, né?
e a gente teve esse presente. Foi o Tiago, que é o administrador lá do Entre Verdes, que mandou para a gente. A gente está como parceiro, né? Um carinha muito legal. Então, eu acho que é assim, né? A gente tem que chamar todo mundo para estar junto, como parceiros, um ajudando o outro, né? Porque aí a gente consegue coisas assim, bacanas. Tá bom? Então, eu agradeço a todos, até o adiantado da hora, e assim, então, solicito para vocês, então, que a gente, assim que receber as informações, a gente encaminha para vocês o parecer, né, por e-mail, e marcamos uma AGE, tá bom? Boa noite a todos e obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. You are currently the only person in this conference.